Betel, os dois, o pastor José já foi meu pastor, o pastor Alexandre é meu pastor, e eu sempre tive vontade de saber o que é mais difícil, começar a Betel como o senhor começou, ou dar sequência que o Alexandre está dando agora, que eu sei que ele tem os perrengues dele, e eu queria saber o que é mais difícil. Eu comecei a comunidade na minha casa, e o Alexandre falou para mim, ele não sabia que era assim, ele falou assim, você escolheu a parte mais difícil, o jeito mais difícil. E agora que eu tô entendendo isso daí, começar um trabalho não é fácil. E sei que também o seu não é fácil também. Queria que vocês trouxessem a experiência de vocês para nós. Eu não sei quem começa. Pode você, mano. Pode falar. Estou à vontade aí. Então, Marcelo, eu não sei, por exemplo, como seria quando... Não sei como seria falar sobre a posição, por exemplo, do Alexandre. Porque eu não estive na posição dele, de já pegar um trabalho com uma característica, por exemplo, com a cara do pastor José, com a responsabilidade que ele tem agora de botar a cara dele no trabalho. Porque eu peguei uma igreja falida. Tinha 7 pessoas na igreja, adultos. Então, eu tive um desafio que, na época, para a pessoa que eu era, com a condição que eu tinha, sobre todos os aspectos falando, então eu só interpreto como um ato da bondade e da misericórdia de Deus. Que ano foi isso? Isso foi em 90. 90? Em 90. Faz tempo, hein? Então, eu era apenas um membro de uma igreja, e como eu já tinha passado pela Betel, então eu era uma pessoa responsável. Eu, desde lavar os banheiros da igreja, a fazer evangelismo, às vezes ter que substituir o pastor, eu fiz de tudo na igreja. Você vem da Igreja Batista? Sim, sempre da Igreja Batista Nacional, porque quando eu me converti, eu já me converti numa congregação que saiu da Igreja Batista Brasileira, e o pastor já era, na época ele era um seminarista, mas ele já era da Convenção Batista Nacional. Então, ali a congregação não prosperou e eu fui convidado... Eu tô com 7 pessoas. Eu fui convidado para vir para a Igreja Batista Betel, na Vila Inhocuné. Aquele tempo era tão bom que quando você entrava num táxi, falava assim, eu quero ir para a Vila Inhocuné, o taxista mandava você descer. O prédio já era próprio? Como é que vocês conseguiram aquilo ali? Porque aquilo é uma maravilha, a né? gente começou com um salão alugado, mas depois não teve condições de continuar. A gente foi para uma residência de um irmão e ficamos 2 anos lá. E nos 2 anos que nós estávamos lá, nós éramos perto de 20 pessoas. Mas isso eu estou falando antes de eu assumir a igreja, entendeu? Como o líder da igreja. Não era pastor, eu assumi como líder da igreja. Então, nesse tempo anterior, quando nós fomos para essa casa, nós pegamos... e decidimos que nós íamos comprar o terreno. Compramos o terreno, fizemos uma vaquinha entre nós para dar a entrada, e no momento o corretor só exigiu um valor de entrada e o restante ele falou, em 7 anos vocês decidem como vocês querem pagar. Quanto vocês querem pagar por mês? Então, foi assim que nós fizemos. O prazo era fixo, não tinha uma correção. Ficou fácil, porque... Você tinha apoio da Igreja Batista? Não, nós não tínhamos apoio de ninguém. Nós éramos um grupo de pessoas que já era uma igreja formada, mas a própria nós começamos junto com a Convenção Batista Nacional. Quem era? Começou com o senhor? A Sueli?
naquela época, você está falando de 90? Quando você começou. Já em 90, era eu e a Sueli e mais 5 pessoas, adultas. E tem alguém lá ainda? Tinha as crianças. Não, só tem eu e a Sueli. Todos os outros já se foram, outros já... Mas são amigos ainda, né? Somos amigos, muito amigos, muito amigos. E, então, quando eu assumi, eu estava na Igreja Batista Lírio dos Vales e o pessoal que me conhecia, que ficou remanescente ali na Igreja Batista Betel... que você saiu dali expulso, né? Eu sei dessa história, conta pra gente. Se eu for contar tudo, as 2 horas vai ser só pra mim. Então eu vou pular algumas partes. Então eu vou falar aquilo que é o principal. Aqui pra isso. Aquilo que é o principal. Então, assim, quando eu era membro da Igreja Lírio dos Vales, porque eu tinha saído da Igreja Batista Betel, porque o pastor me convidou a ir embora da igreja. Entendeu? Então eu fiquei 3 anos na Igreja Batista Lírio dos Vales. Nesses 3 anos, quando eu saí, a igreja tinha, em média, 100 membros. Quando o pastor me convidou para ir embora. Então, em 3 anos, a igreja faliu. Ela veio para 7 membros, eles não tinham condições mais. Aí me chamaram, foram lá e me convidaram a retornar para assumir a igreja. Mas tinha uma pegadinha na história, porque quando eles me chamaram, eles eram em 24 pessoas. Então, o secretário executivo da Convenção Batista Nacional me convenceu a voltar para Betel, porque eu disse para ele, olha, eu vou por conta do que você está me dizendo, vou tomar conta do patrimônio até vocês arrumarem um pastor, porque eu não tinha vontade de retornar. O Alexandre estava integrado, meus filhos estavam integrados na nova igreja, eu também estava tudo muito bom. E aí, quando eu assumi a liderança da igreja lá, mas tinha que não era só tomar conta do trabalho, eu tinha que fazer os trabalhos normal, como se fosse um pastor. O pastor, secretário executivo, ele demorou mais ou menos 6 meses para retornar. E desses 24 membros, 17 um dia marcaram uma reunião comigo e falou assim, olha, o que nós queríamos fazer, nós fizemos, que era devolver o trabalho para vocês que originalmente fundou o trabalho aqui. Comprou o terreno, construiu o salão e agora nós vamos embora e deixar você aqui. Aí eu quase caí duro no chão, porque 24 pessoas já é pouca, né? Você reduzir para 7... Meu Deus. É um desafio. Aí eu falei um pouco de bobagem para eles, né? Falei, tudo bem. Aí o pastor, eu convidei o pastor para vir, ele veio e disse, vai tocando aí, nós vamos ver o que nós vamos fazer. Ele demorou 6 meses para voltar. Quando ele, nesses 6 meses, quando ele voltou, nós já tínhamos novamente as 20 e poucas pessoas. Aí nós combinamos que ele iria trazer um pastor para assumir a igreja. Aí ele demorou mais 8 meses ou mais para retornar. E quem dava ceia era o pastor Valdomiro da minha ex-igreja, Lírio dos Vales. Então, o que aconteceu? Quando ele voltou depois desses 8 meses, a igreja estava com quase 50 pessoas. E nessas andanças, né, de pastores que ele mandou, e o pessoal, eu falava com o pessoal, olha gente, vocês ouçam os pastores, para depois a gente se reunir e ver se a gente convida esse ou não. Inclusive veio o irmão do Magno Malta, se chama, não sei se ele está vivo ainda, Zósimo Malta. E o pessoal, ele veio, um cidadão que pregava bem, mas tinha planos assim, para a época, mirabolantes, sabe? A igreja ouviu ele, a proposta dele, e ficou com medo, o pessoal. Ele foi o último que a gente chamou. Aí o pastor veio, olhou o trabalho e falou assim, eu vou orar. Você acabou abraçando, né? A semana inteirinha. E vou voltar. Aí voltou com 15 dias. Pregou, ministrou a ceia. No fim do culto me deu um envelope. Falou, ó, você leva para casa, abre em casa e
fala com a sua esposa sobre o que está escrito aí. Ele Eu virou tinha $10 mil no envelope. Ele virou as costas para conversar com as pessoas, eu abri o envelope e olhei, era a minha matrícula no seminário.